Olá, eu sou a Bárbara, professora de literatura aqui no Mais à Prova. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a geração de 45, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. E se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Vamos ao vídeo. O que é a geração de 45? Essa geração de 45 ela tem vários nomes, porque a literatura a partir de 1945 ela começa a mudar bastante aqui no Brasil. Então, eu divido da seguinte forma: geração de 45 ou terceira geração modernista. Por quê? As escolas literárias são divididas de forma que os artistas têm ali características em comum, de escrita, de estilo, de ideias. Então, em 45, a gente tem ali ainda artistas que têm características em comum, como a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. Então ali ainda tem uma característica que os une. Depois, ali por volta de 1950, 60, os artistas começam a cada um fazer sua própria arte, né? Sua própria obra. Então, os poetas abordam vários temas, os romancistas também abordam vários temas e não tem exatamente uma característica que os une. Então, a partir desse momento, de 1950, 60, a gente tem o que chamamos de tendências contemporâneas. É claro que a Clarice e o Guimarães Rosa continuam escrevendo aí até década de 70, tá? Mas como eles têm umas características, né, muito incomuns, a gente une os dois aí como geração de 45, tá bom? Então você pode ver geração de 45, terceira geração modernista, pós-modernismo, prosa pós-modernista, até tendências contemporâneas, tá? Mas é só para vocês para ficar algo mais didático aqui para vocês. Bem, qual que é o contexto histórico então desse período? 45, fim da Segunda Guerra Mundial, né? Início da Guerra Fria, então houve aí uma polarização política, capitalismo, socialismo. Então, o país que dominava o capitalismo era os Estados Unidos e o país comunista era a União Soviética, né? O país comunista, socialista era a União Soviética. E aí, a partir da década de 50 no Brasil, surgiu a televisão. A televisão chega em 1950 ao Brasil. Em 54 morre o Getúlio Vargas e é eleito em 56 o Juscelino Kubitschek. Então são informações acerca da nossa história que influenciam também na nossa literatura, tá? Não sou professora de história, então assim, qualquer coisa que vocês assistam às aulas de história, procurem informações sobre esse período aqui no Brasil e também mundialmente. Então, quais são as características, afinal de contas, dessa geração, né, da geração de 45, terceira geração modernista, enfim. Exploração do poder da linguagem. Por quê? A linguagem em Clarice e em Guimarães Rosa, ela é explorada assim ao máximo. O Guimarães Rosa, ele utiliza muitas palavras fora do nosso uso comum, né? Ele utiliza regionalismos, neologismos, utiliza também arcaísmos, que são palavras que já caíram em desuso na nossa língua. Então ele usa e abusa da língua assim, sem dó. E é muito interessante essa mistura que ele faz, a gente vai ver um pedacinho. A Clarice, ela explora a linguagem para trazer o íntimo, o Guimarães Rosa também, tá? Para trazer o universo íntimo do ser humano. Os dois tratam desse tema. Eles pegam questões, estados de espírito, questões dos seres humanos, do mais íntimo, aquilo que você conversa com você mesmo e trazem para a sua literatura. Então a Clarice, ela traz uma ideia do fluxo de consciência, os pensamentos da personagem, ela vai escrevendo ali pra gente. O Guimarães Rosa, ele traz em personagens simples
questões como amor e ódio, Deus e diabo. Então, assim, eles tratam muito desses temas universais, mas às vezes também muito pouco falados, por se tratarem muitas vezes de questionamentos do ser humano. Tratam da individualidade, então a exploração de temas ligados aos estados de espírito, às indagações, sentimentos do homem. E aí, então, como principais autores, a gente tem a Clarice e o Guimarães Rosa. Vamos tratar primeiro da Clarice. A Clarice nasceu em 1920 na Ucrânia e em 1921, ainda com meses de idade, mudou-se para o Brasil com a família, fugindo da perseguição religiosa devido à Guerra Civil Russa. Clarice faleceu em 77, que inclusive é o ano de lançamento da sua obra mais famosa, A Hora da Estrela. E durante esse período, Clarice morou no Nordeste quando criança, quando jovem mudou-se para o Rio de Janeiro. Ela perdeu a mãe ainda quando criança. E ela foi jornalista, escritora, então ela trabalhou para jornais, escrevia em colunas femininas e também fez muitos contos, muitas histórias, trazendo aí muito do universo feminino, né? Da mãe, da dona de casa, da esposa. E A Hora da Estrela é a obra mais conhecida de Clarice, tá? Vamos às características da obra dela. Tem uma temática existencial. O que é existencial? Existir, o eu no mundo, o que eu faço aqui? Temas ligados à condição humana, solidão, esvaziamento das relações familiares, amor, angústia, velhice, por exemplo. Então, a solidão, às vezes a pessoa mora com a família, mas se sente só. Esvaziamento das relações familiares. Tem um conto da Clarice que chama Os Laços de Família, em que a mãe visita a filha com o genro e o neto. E ali existe um conflito entre a mãe e a filha. Elas não conseguem expressar seus sentimentos uma para a outra. O amor, em que sentido? Em vários sentidos. Amor entre homem e mulher, entre mãe e filho, amor próprio. Angústia, aquele sentimento do coração apertado de que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. E velhice, tem um conto que chama Feliz Aniversário, por exemplo, que é o aniversário de uma senhora, acho que ela está fazendo 90 anos, se eu não me engano, e toda a família vai comemorar o aniversário dela. E ela fica sentada no canto, emburrada, vendo aquela falsidade familiar. Com certeza você já passou por isso, porque nenhuma família é perfeita e 100% feliz. Então essas coisas cotidianas, momentos de família, a relação familiar é muito da obra da Clarice, a gente se identifica muito em alguns momentos, né? Quebra da narrativa linear, essa é uma característica muito importante. Por quê? O que é a narrativa linear? Personagem vai falando, vão acontecendo as coisas ali e de repente a personagem, o narrador começa a transmitir aquilo que a personagem está pensando, que é a técnica do fluxo de consciência, são os pensamentos, né? Nós, quando estamos pensando, pensamos em várias coisas, né? Vários pensamentos vão passando pela nossa cabeça, então ela traz isso para a obra dela. A personagem às vezes está num lugar e ela observa tudo ao seu redor e aquele todo a Clarice traz para a obra. Então é um monólogo interior das personagens, o personagem conversando com ela mesma. Narrativa intimista e psicológica, então explora o íntimo psicológico das personagens e tem uma característica importantíssima aí, que é a epifania. O que seria a epifania na obra da Clarice? É o momento em que a personagem tem uma iluminação, uma revelação. Então, por exemplo, o conto Amor, da Clarice Lispector, a personagem Ana é casada, tem filhos, e em um certo momento do dia ela sai sempre para fazer compras. E num certo dia, ela entrando no bonde vê um cego mascando chicletes. Aquele cego é o momento da epifania dela. É ali que ela meio que acorda para a vida que ela levava. Pensa em dona de casa, sempre fazendo as mesmas coisas, cuidando da família. Às vezes a dona de casa não tem nem tempo para ela mesma. Então naquele momento que ela vê o cego, ela meio que acorda para a vida dela. Ela tem uma
epifania. E aí a gente vê muito da técnica do fluxo de consciência, o pensamento da personagem a todo momento, ela questiona e ela lembra do cego e ela volta a si, pensa. Então assim, é um conto que vocês devem ler para vocês verem essa questão da epifania, que é a iluminação, né? O momento que a personagem acorda ali para a vida dela. Bem, contos e romances. Trouxe uma listinha de contos e romances, sinalizei com um asterisco para vocês os mais importantes. Então a gente tem Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro romance da Clarice, Laços de Família e Felicidade Clandestina, que são reuniões de contos dela, A Paixão Segundo GH, que é um romance, e A Hora da Estrela, que é o romance mais conhecido da Clarice Lispector, que conta a história de uma nordestina retirante que mora no Rio de Janeiro e tem uma vida totalmente desgraçada, do início ao fim da história. Ninguém gosta dela, ela também não se gosta, nem o narrador gosta dela no início da história, para vocês terem uma ideia. Então vale a pena conferir. Eu trouxe para vocês um conto rapidinho, para mostrar como que a história, como que as histórias da Clarice se desenvolvem. Então eu trouxe aqui a Imitação da Rosa. Temos aí 5 personagens: a Laura, que é a personagem principal, Armando, que é o marido de Laura, Carlota e João, que é um casal de amigos deles, e Maria, que é a empregada doméstica da Laura. O espaço, a história se passa no Rio de Janeiro. O tempo é psicológico. O que é tempo psicológico? Não é uma narrativa linear, com início, meio, fim, começa de manhã, passa a tarde, termina à noite. Não, tem voltas no tempo. E o narrador é de terceira pessoa, onisciente. Então, qual que é o enredo aí? A Laura é uma dona de casa, casada, mas não tem filhos. E isso, meio que no início do conto, a gente vê que parece um problema para ela, mas ela tenta esquecer. Ela e o marido Armando costumam jantar na casa dos amigos Carlota e João. Mas no conto dá a ideia de que havia muito tempo que eles não faziam isso, e vocês vão entender por quê. Laura é tímida, recatada, ela não gosta de aparecer. E desde sempre, inclusive ela era amiga de Carlota desde a escola. E Carlota é o oposto de Laura, ela é forte, ambiciosa, determinada, impõe a sua opinião. Então naquela época, 1950, as mulheres não costumavam conversar com homens, né? Eram os homens de um lado e as mulheres do outro. A Carlota não, ela conversava, falava, se expressava. E a Laura, ela era recatada, ela era quieta. Então, e a Laura admirava a Carlota por isso, né? Talvez, no fundo, a Laura queria ser como Carlota. E aí, a Laura era do tipo que fazia tudo de casa, se arrumava, sentava-se no sofá para poder esperar o marido chegar do trabalho. Bem, no conto não fica muito explícito, mas parece que a Laura teve algum surto, alguma coisa assim, e ficou internada num hospício. Então, no texto, no tempo todo do texto, a gente tem pistas disso, tá? E aí, para vocês verem como que a Clarice escreve, eu trouxe um trechinho. Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom para que pudesse atender o marido enquanto ele se vestia. E então sairiam com calma, de braço dado como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Mas agora que ela estava de novo bem, tomariam um ônibus, ela olhando como uma esposa pela janela, o braço no dele, e depois jantariam com Carlota e João recostados na cadeira com intimidade. Então aqui é o início do conto, a gente percebe que eles não saíam há muito tempo, e ele fala, agora que ela estava de novo bem. Bem entre aspas, talvez ela não estivesse bem ainda, né, 100%. E a gente percebe também que ela colocava o vestido marrom. Pensem, a cor marrom, ela é muito sem graça, ela não vestia nada colorido. Ela era uma mulher muito simples, muito comum. E outra pista de que a Laura teve algum problema psicológico, alguma coisa assim,
Tá escrito aí, ó. Se o médico dissera, tome leite entre as refeições, nunca fique com o estômago vazio, pois isso dá ansiedade. Então, todos os dias ela tomava o leite entre as refeições, no final da tarde ela tomava o leite, ficava esperando o marido encostada no sofá, e para não ter ansiedade, ou seja, talvez para não ter um surto novamente, né? E aí, sentada no sofá, o que acontece? A Laura, ela de manhã, no dia, ela comprou umas rosas e colocou em cima do aparador. Então, sentada no sofá, Laura observa a beleza das rosas que comprou na feira e isso a deixa inquieta. Mas sem saber por que, estava um pouco constrangida, um pouco perturbada. Nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema a incomodava. Então, as rosas eram muito bonitas para Laura. Pensem, a Laura era comum, ela se vestia de marrom, fechava o vestido até aqui em cima. Então ela era recatada do lar, né? Como dizem. E aí, as rosas estavam muito bonitas para ela. Ela não se via naquelas rosas. Ela não era tão bonita quanto as rosas, de forma que as rosas não refletiam a Laura. E aquilo a incomodou de tanta maneira que esse é o momento da epifania. Quando ela se vê ali na frente daquelas rosas tão belas, ela não pensa nela, ela pensa, sabe em quem? Na Carlota. A Carlota, sim, era as rosas. Era bonita, né? Ela tinha ali personalidade, o que a Laura não tinha. Então ela fica ali muito tempo pensando em dar a rosa para a Carlota. E ela chama, inclusive, a empregada, mesmo ela indo lá para jantar, ela queria que a empregada passasse e deixasse as rosas para a Carlota antes. Então ela meio que fica com a rosa e tenta entregar e volta, e de repente a empregada leva e vai embora com as rosas. E a Laura fica meio triste. Poxa, será as rosas eram minhas? Era a única coisa que era minha. Será que eu devia tê-las, então, dado a Carlota? E aí é um questionamento muito grande em torno das rosas, que as rosas representavam o que talvez Laura queria ser. Então, é um momento da epifania. E aí, por que a imitação da rosa? Olhem só, leiam aí comigo. Mas, com os lábios secos, procurou um instante imitar por dentro de si as rosas. Não era sequer difícil. Então, ali, depois que as rosas tinham saído da frente, né, da casa dela, ela tentou imitar as rosas, ela tentou, será que talvez trazer uma beleza para ela mesma? Não só beleza exterior, tá? A beleza interior, a questão da personalidade que ela via nas rosas e não via nela mesma. Então ela tentou imitar essas rosas. Bem, por fim, o que acontece então? A Laura, depois de ter tido esse momento de epifania com as rosas, o marido chega e ele a encontra sentada no sofá, meio atônita, e ela fala as rosas, e ela fala algumas coisas meio sem nexo, e o marido percebe então que ela teve uma recaída, vamos dizer assim. Ela surtou, entre aspas, novamente. Porque aquelas rosas mexeram tanto com ela, que ela teve ali, então, ela regrediu, vamos dizer assim, no tratamento. É um conto muito interessante, eu contando aqui no expresso tão profundo que é, o quão profundo é esse conto, então leia, procure, tem aí na internet. Bem, agora vamos falar sobre Guimarães Rosa. Guimarães Rosa nasceu em 1908 e faleceu em 1967. Ele nasceu no interior de Minas, em Cordisburgo, ali para o lado de Belo Horizonte, e foi diplomata, era um cara inteligentíssimo, falava várias línguas e formou-se médico. Inclusive, ele trabalhou durante 2 anos no interior de Minas. E o interior de Minas é o pano de fundo para suas histórias. Então, mesmo tendo morado fora, morou na França, ele usa ali o sertão de Minas e os personagens ali daquele sertão como, então, reflexo,
dos questionamentos universais. Então vamos entender um pouco aí sobre Guimarães Rosa. Ele utiliza o sertão de Minas Gerais como cenário, trabalha grandes questões existenciais, o medo, amor, vingança, ódio, morte, misticismo. Ele, Guimarães Rosa em pessoa, inclusive era místico. Ele tinha muitas essas coisas assim, não deixa a bolsa no chão porque não dá dinheiro. Ele era assim. E ele trabalha todas essas questões profundas. Existe o bem, o mal, né? O diabo existe ou não existe. Tem isso em Grande Sertão Veredas, que é sua obra-prima. Em personagens teoricamente simples, fazendeiros, vaqueiros, jagunços, crianças. Então ele pega muitas questões muito profundas e trabalha num ambiente simples e com personagens simples. E além disso, ele trabalha muito a linguagem. Então, assim, por mais simples que pareça a obra dele, nossa, passa no sertão, ele fala, os personagens dele são jagunços, deve ser assim, não, assim, é brilhante, ele consegue explorar muito a linguagem, como eu já falei, com arcaísmos, neologismos, regionalismos. Os textos dele, inclusive, tem muita sonoridade, tem ritmo. Tem uma passagem de um conto que é um vaqueiro tocando os bois. Então ele traz ali toda a sonoridade. A gente meio que lendo, ouve o vaqueiro falando e os bois, a manada andando. É muito interessante. E ele tem essa questão, então, do regionalismo universal. O que é o regional? O sertão, as pessoas ali daquele sertão simples. Mas por que universal? Porque as histórias dele tratam de problemas e questões universais, como eu falei. E a prosa dele também é intimista, tem um conflito existencial, tem o fluxo de consciência. Isso a gente vê muito em Grande Sertão Veredas, tá? Que é a obra-prima do Guimarães Rosa, que é a história de um jagunço ou ex-jagunço, Riobaldo, que conta a sua própria história para outra pessoa. E ali naquele diálogo, naquela conversa, ele traz vários questionamentos. E o principal é, o diabo existe ou não existe? E dentre outras histórias aí, e a própria história do Riobaldo, que é muito interessante, né? Bem, eu trouxe aqui para vocês a lista de contos e romances. Então, os que eu marquei com asterisco são os mais importantes. Sagarana, Primeiras Histórias, Campo Geral, são reuniões de contos. E Grande Sertão Veredas, como eu disse, que é o livro mais famoso, que os críticos falam que mudou a história da literatura brasileira por causa da linguagem, das questões levantadas, da forma como os personagens ali são envolvidos na história. E, como exemplo, eu trouxe um conto, acho que tem 4 páginas, é um conto bem curto assim, chamado Famigerado. Então tem personagens, o narrador, que não parece o nome dele, Damásio, e mais 3 jagunços. O espaço é o sertão mineiro, o tempo é cronológico, se passa num período de tempo curto ali, e o narrador é o narrador personagem. Então, qual que é a história? O narrador recebe a inesperada visita de Damásio. Damásio é um famoso líder de um grupo de jagunços. É daqueles líderes que matam todo mundo, né? Famosos mesmo, quando vem aquele bando... todo mundo some da cidade. É esse tipo de jagunço. Que andou 6 léguas sem parar para perguntar o que significa a palavra famigerado. Então aí a gente tem que ideia. O jagunço, ele não sabia o significado de uma palavra e ele recorreu ao narrador. A gente entende ali, lendo a história, que o narrador é um homem estudado. Então, para ele ter andado 6 léguas, que ali é um caminho muito longo, quer dizer que o narrador ele tinha um conhecimento. Inclusive o próprio Damásio, né, que é o líder que queria saber o significado da palavra, fala que só confiava nele, não confiava em ninguém para dar essa resposta para ele. E vocês devem estar se perguntando, por que então que ele queria saber sobre essa palavra? Porque chamaram o Damásio de famigerado.
E aí ele ficou encucado sem saber o que aquilo significava, que se fosse coisa ruim ele ia lá e matar o cara. Mas se fosse coisa boa, né? Então ele ficou encucado com aquilo, aquela fofoca em torno do nome dele e foi lá perguntar o que significava. Então eu trouxe aí 2 trechinhos para vocês verem a linguagem do Guimarães Rosa. Nenhum se apeava. Então eles chegaram à casa do narrador e aí a cavalo e nenhum se apeava, ou seja, ninguém desceu do cavalo. Os outros tristes 3 mal me haviam olhado, nem olhassem para nada. Então eles eram homens sérios. Semelhavam a gente receosa, tropa desbaratada, sopitados, constrangidos, coagidos sim. Sopitados não é neologismo, é arcaísmo. Então a gente tem que, né, circular as palavrinhas para ver se é neologismo, se é arcaísmo. Sopitados significa sonolentos, assim, sérios, meio retardado, entre aspas. Por isso que o cavaleiro Solerte tinha o ar de regê-los. Então, tinha, dentre os cavaleiros ali, tinha um Solerte. O que é Solerte? Esperto, aquele que fala, que se impõe. Tinha o ar de regê-los, ou ter os outros na mão. A meio gesto desprezível, intimidaram-os de pegarem o lugar onde agora se encostavam. Então parece, o narrador, a primeira impressão do narrador é que o cavaleiro principal tinha trazido os outros ali obrigados. E às vezes tem uma hora ali que ele acha que os outros eram prisioneiros, mas não eram, tá? Eram jagunços do bando. E por que então que o Damásio levou outros jagunços? Para servirem como testemunho do significado da palavra famigerado e assim eles poderiam espalhar então o significado dessa palavra, qualquer que fosse. Então, a pergunta, né? Que horas que o Damásio faz a pergunta? Ó, vós, messê, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo o que é. Faz-me gerado, faz-me gerado, falmis gerado, famílias gerado. Então nem ele sabia falar a palavra. E aí depois o narrador fala, famigerado. Ele assim é. Então, aí o narrador fala o significado da palavra para ele, que eu não vou falar aqui com vocês, porque vocês vão ler o conto. E aí vocês vão ver qual que é o desfecho desse conto. O que acontece depois que o Damásio descobre o significado da palavra famigerado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Bom, é isso. Vamos encerrando por aqui esse videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, de comentar aqui embaixo, principalmente se vocês leram o conto famigerado. É curtinho, tá? Sem preguiça. Porque vestibulando não tem preguiça. Passem esse vídeo adiante para os colegas, para que eles também conheçam um pouco Clarice e Guimarães Rosa, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal também, tá joia? Então, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.